Fala pessoal, seja muito bem-vindo aqui e dessa vez eu vou estar mostrando como você faz para instalar o Flutter na nossa máquina Windows. E eu estou fazendo esse vídeo porque eu acompanho muitos dos meus alunos do nosso curso de desenvolvimento mobile com Flutter com bugs muito específicos. E eu notei também que aqui no YouTube tem muito passo a passo de instalação, só que é um pouco desatualizado. Então eu vou sempre tentar também deixar esse vídeo aqui do YouTube atualizado, justamente para quem está começando, que é claro, tem um pouco mais de dificuldade com essa instalação, tá bem? Então, bora aqui para o nosso Windows. Então, estou aqui no meu Windows totalmente zerado, vou entrar no navegador, pesquisar por Google, aqui no Google eu vou pesquisar por Flutter e vou descer até o site flutter.dev, certo? Recomendo que você dê uma olhada aqui no site deles, está bem legalzinho, eles mostram aqui algumas animações, mostram também algumas empresas que trabalham com Flutter, tá? Mas, para entrar na parte da seção da instalação, basta vir aqui em Docs, Install Flutter. Aqui, ele vai me dar duas opções de instalação. Uma instalação diretamente pelo VS Code e uma instalação manual. Eu vou selecionar essa manual mesmo, tá bem? Aqui mais abaixo, ele vai me pedir para selecionar qual plataforma que eu estou. No nosso caso, a instalação para Windows. Aqui, ele comenta também sobre a instalação do Git. Se você já tiver o Git, você não precisa instalar. Como é que eu sei se eu tenho o Git ou não? Vamos aqui no Windows, vou pesquisar por terminal. E aqui eu poderia buscar por git-v. Se aparecer alguma coisa aqui como resposta, quer dizer que eu já tenho o meu Git, se aparecer a versão do Git. No nosso caso, ó, apareceu que o Git não é reconhecido, porque eu não tenho o Git aqui, esse computador está zerado, tá bem? Vou entrar aqui nesse link e vou instalar o Git para a versão do Windows, tá? Você vê que aparece as opções para macOS e Linux também. Vou selecionar aqui para fazer o download. Ele vai inicializar o nosso download. Vou apertar nele. Aqui é a instalação padrão, né? Então, Next para todos eles até o final. Vai demorar um pouquinho aqui. Pronto, o Git ele já instalou na minha máquina. Como é que eu sei se está tudo certo? Bastaria eu abrir de novo o nosso terminal e fazer a mesma execução. Git-v, ele vai me trazer a versão do Git aqui na minha máquina. Perfeito? Tá, agora que a gente já instalou o Git, vamos voltar aqui para a nossa documentação do Flutter. Ele me comenta também sobre fazer a configuração de um editor. Aqui o foco não é necessariamente fazer todo o processo de instalação de editor, de Android Studio, tá? É mais para o Flutter mesmo. Então, se você já tiver uma IDE específica de preferência, você pode utilizar ela sem problema. Eu particularmente recomendaria que você instalasse o VS Code, tá? Mas eu não vou instalar um editor aqui nesse vídeo. É só a instalação do Flutter mesmo. Aqui dentro ele vai me dar a opção do SDK do Flutter. Vou fazer o download dele, da versão mais atual dela. Possa ser que quando você esteja fazendo esse passo a passo, essa versão esteja diferente, mas basta você apertar nesse botão aqui e aguardar o download. O download é um pouco pesadinho, então vou cortar essa parte do vídeo e daqui a pouco eu volto, tá? Pronto, o download ele já foi finalizado aqui. Você pode ver que ele tem um formato zip, então você precisa de algum descompactador também para poder abrir ele, tá? Se você não tiver nenhum, você pode instalar o WinRAR para fazer essa descompactação. Eu vou abrir aqui o meu diretório, vou aqui em Downloads, e eu já tenho aqui o instalador do Git e também o nosso Flutter. Veja que na documentação, deixa eu voltar aqui, ó, ele comenta para que eu crie um folder, né, uma pasta aqui em um caminho. Ele recomenda que eu crie aqui dentro de User Profile, né, o meu caminho do usuário da minha máquina. Ele me dá um exemplo aqui, ó, em C, /users, /username e criar uma pastinha develop, tá? Como é que eu entro nessa pasta? Como é que eu encontro essa pasta aqui? Eu vou aqui no diretório mais uma vez, vou aqui no meu computador, né, este computador, vou aqui no disco local C e aqui eu vou procurar por usuários. Aqui sim eu tenho o meu usuário. No meu caso é trabalho, tá? Mas aqui vai ter o nome do seu usuário. Só que eu particularmente não curto muito a ideia de colocar dentro da pastinha de usuário. Por quê? Porque
Porque dependendo do nome do teu usuário que está ali, possa ser que tenha espaços em branco ou caracteres especiais que no momento que você utilize o caminho completo para utilizar o Flutter, dê algum problema, tá? Então, o que que eu faria? Onde é que eu criaria essa página? No final das contas, você pode criar onde você quiser, tá? Eu vou criar aqui em este computador, descolocar o C aqui nessa raiz mesmo. Então, aqui, ó, eu vou abrir um pouquinho mais para dar um pouco mais de espaço para mim. Vou apertar com o botão direito aqui nessa parte que está vazia, ou então apertar aqui, ó, em novo, para poder criar uma nova pastinha aqui dentro. Aqui eu poderia chamar de Source, SRC, ou então o mesmo nome que ele recomenda aqui, tá? Deixa só eu copiar, Develop, vou copiar, vou abrir mais uma vez, vou renomear esse SRC para exatamente o nome que ele coloca ali, tá? Agora eu vou entrar em Downloads, vou apertar com o botão direito aqui no nosso Flutter Windows, que a gente acabou de baixar, e vou apertar em extrair tudo. Nesse momento você vai precisar do WinRAR, tá? Aqui eu vou selecionar justamente essa pastinha que eu acabei de criar. Vou aqui em procurar, vou lá em este computador, descolocar o C, vou buscar justamente a nossa pastinha Develop, e aqui dentro eu vou selecionar essa pasta. Agora basta eu apertar em extrair. Vai demorar um pouquinho também esse processo para fazer essa instalação. Vou cortar também essa parte do vídeo, daqui a pouco eu volto. Pronto, a extração ela já foi concluída. Vou entrar aqui mais uma vez em este computador. Você vai ver que dentro da nossa pastinha eu tenho uma nova pastinha Flutter. E dentro desse Flutter eu tenho várias pastinhas e arquivos aqui. Se você quisesse, você poderia muito bem abrir ele e copiar essa pastinha diretamente para lá, não tem problema. Dependendo da versão do WinRAR ou do arquivo que você está descompactando esse arquivo, tá bem? Agora a gente precisa dizer onde é que está o Flutter para que o nosso sistema operacional consiga utilizar ele. Veja que se eu abrir aqui, ó, o nosso terminal mais uma vez e executar Flutter, ele não vai saber o que é esse comando. Para fazer isso, a gente vai precisar adicionar o caminho total para a pastinha do Flutter lá nas nossas variáveis ambiente. Se eu voltar aqui na documentação, veja que a gente já criou aqui a nossa pastinha develop, nesse caso não necessariamente no caminho onde ele indica. Depois a gente extraiu essa nossa pastinha e agora a gente precisa adicionar o Flutter para o nosso path. Como é que eu faço isso? Vamos aqui nessa parte do Windows e vou buscar por variáveis de ambiente. Isso tanto para o Windows 11 quanto para o Windows 10, tá? Vamos aqui em variáveis ambiente também e eu vou aqui nessa opção, ó, variáveis do usuário para trabalho. No meu caso, o meu usuário se chama trabalho, tá? Aqui vai estar o nome do seu usuário. Aqui eu vou em path e vou apertar em editar. Você também pode dar 2 cliques, tá? Mas eu vou apertar em editar. E aqui eu preciso passar o caminho específico para a nossa pastinha bin dentro do Flutter. Como é que eu encontro esse caminho? Vamos lá. Vamos voltar aqui para o nosso diretório. Aqui, ó. Eu vou entrar em descolocar o C. Aqui em descolocar o C eu vou em Develop mais uma vez. Vou em Flutter. E aqui dentro de Flutter eu vou buscar uma pastinha bin. Agora eu preciso do caminho completo para essa pasta. Se eu apertar aqui nessa parte superior, nessa parte onde não tem nada, eu consigo pegar o caminho completo até essa pastinha bin. Vou apertar com o botão direito, copiar, e agora eu vou abrir mais uma vez aqui as nossas variáveis ambiente. Vou apertar 2 vezes aqui, ou então apertar em novo e colar aquele caminho. Vou apertar em OK, OK mais uma vez e OK. E perfeito! Agora se eu abrir mais uma vez o nosso terminal, vou executar aqui um Flutter Doctor e vou dar o Enter. Caso você não tenha fechado o terminal e dê o mesmo erro, você fecha o terminal e abre mais uma vez, tá? No nosso caso em particular, ó, eu não tive o resultado esperado. Eu fiquei aqui nessa linha e ele está carregando alguma coisa por alguns segundos. No nosso caso, eu não vou ter um feedback, eu vou ficar aguardando ali infinitamente, dando alguns erros. Possa ser que no seu caso, você não tenha esse problema. Então, o seu Flutter ele já está configurado certinho. Caso você tenha, o que você vai precisar fazer? Vamos lá. Eu tenho um comando aqui, ó, no meu desktop, na área de trabalho. Vou pedir para o editor também colocar aí em tela o comando, que é justamente esse daqui. Eu vou copiar todo ele. Vou fechar o meu terminal. E vou abrir mais uma vez. Você vai ver que se eu colar esse comando aqui, ele não vai funcionar. Pelo meu PowerShell,
eu não consigo executar esse comando. Só que como a gente instalou o Git, eu vou pesquisar aqui por Git e vou abrir esse Git Bash. Ele vai abrir um outro terminal e eu vou colar aquele comando aqui. Vou dar o Enter e ele vai fazer uma execução para mim. E pronto, ele moveu algumas coisas aqui, tá? Só que se eu voltar agora para o nosso PowerShell, ou então no Git mesmo, tá? Só que você vai precisar fechar e abrir mais uma vez. Vou executar Flutter Doctor, vou dar o Enter e você vai ver que agora ele vai passar para a próxima linha, vai baixar alguns pacotes e vai ser bem mais rápido. Só esse primeiro processo, tá? As próximas vezes que você executar o Flutter Doctor vai ser bem rápido. Ele só vai demorar um pouquinho nesse primeiro processo porque ele vai baixar algumas dependências. Perfeito? Pronto. Agora eu já tenho um resultado esperado. Você vai ver que ele vai me trazer que o Flutter ele tá certinho, ele vai ver também a versão do Windows. Ele me dá alguns erros aqui porque eu não tenho o Visual Studio, tá? Para criar aplicações de desktop. Eu não tenho o Chrome para que eu possa executar, por exemplo, algumas aplicações web. E também eu não tenho algumas configurações específicas do Android. Isso daqui são outras instalações que eu precisaria fazer para resolver. Mas, no geral, o Flutter ele já está funcionando. Vou limpar o terminal com Clear e vou executar agora um Flutter ---- version. Ele vai me trazer a versão do Flutter e também a versão do Dart. No final das contas, o Flutter precisa do Dart. Então, instalando o Flutter, você já está adicionando o Dart também. Então, pessoal, a partir daqui o Flutter ele já está instalado na tua máquina. Ficaria faltando talvez o Android Studio, caso você quisesse ter ali vários emuladores para poder testar a tua aplicação, por exemplo, smartphones, TV, tablet, para que você pudesse testar aqui no Windows também. Caso você queira também, eu posso fazer um vídeo de instalação, então deixa aqui nos comentários que eu vou sempre dar uma olhadinha. E é claro, caso você queira aprender a programar do zero até a criação e publicação das suas primeiras aplicações, dá uma olhada aqui no link da descrição desse vídeo, que lá tem o link da nossa página com todos os detalhes, perfeito? Então vou ficando por aqui, pessoal, e fui!